Fala galera, aqui é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Bom, o tema de hoje é sobre socialização. O que é socialização? Para a gente começar a abordar esse tema, a gente pode pensar a seguinte situação, né? Apesar de você ter a sua individualidade, a sua peculiaridade, e você ter esse algo que é próprio seu, algo que lhe pertence, em determinado momento você agiu de forma semelhante com uma pessoa ou reagiu de forma semelhante a outra pessoa. Mesmo às vezes que você não tenha um convívio com ela, você nunca tenha visto ela na vida. Então, por que a gente pode pensar essa situação geradora? Por que mesmo tendo essa particularidade, nossa individualidade, em determinados momentos a gente age de forma muito semelhante a outras pessoas? Para responder essa pergunta, a sociologia vai se utilizar de três conceitos: socialização, controle social e ideologia. Bom, antes de começar a abordar esses conceitos, a gente tem que entender a seguinte situação. Primeiramente, que a sociedade ela é uma construção humana. Ou seja, foram os seres humanos que, a partir do momento que se agruparam, desenvolveram um conjunto de regras e estabeleceram a sociedade. No segundo momento, a gente também tem que entender que o ser humano também é uma construção social. Então, quando o ser humano nasce, ele nasce ali de certa forma, entre aspas, como uma tábua, de certa forma, uma tábua rasa. Então, ele vai aprendendo a se construir e construir o mundo, como ele enxerga o mundo, a partir do convívio em sociedade. Então, o bebê, quando ele nasce, por exemplo, ele não reconhece nem seu próprio corpo, perna, mão. Ele vai reconhecendo, vai se construindo, né? Isso aqui é meu braço, isso aqui é minha perna, a partir do momento que ele entra em convívio com a sociedade. Primeiramente, que ele vai adquirir uma linguagem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele vai adquirir o português. Isso aqui é minha mão, braço, então, a partir do português. Nos Estados Unidos, você tem outra denominação para essas partes do corpo. Então, para a gente construir essa própria autoimagem que a gente tem nossa e do mundo, a gente tem que estar inserido em sociedade. Por exemplo, você tem um caso do Mowgli, do Menino Lobo, aquele desenho da Disney. Supostamente ele foi inspirado no desenho, no acontecimento real. E duas meninas que foram criadas com lobos. Quando encontraram essas meninas, elas não conseguiam falar, não tinham desenvolvido uma linguagem, segundo os historiadores, abordam que elas falavam uma língua parecida com os lobos, ou seja, só rugiam, murmuravam. Não chegavam a construir uma linguagem de fato. Ou seja, para a gente desenvolver essa autoimagem da gente, a gente precisa ter um convívio em sociedade. Vou dar outro exemplo, talvez, para facilitar a vida de vocês. Bom, se você tem um cachorro, por exemplo, ele olha no espelho, ele vai pensar que é outro cachorro. Ele vai começar a latir, rosnar. O ser humano não, quando ele olha no espelho, ele se reconhece como ele sendo uma autoimagem dele. Ou seja, ele vai se reconhecer a partir do momento que ele entra em convívio com a sociedade, ele consegue construir uma autoimagem sua, do seu corpo. Às vezes essa autoimagem não é muito boa, Você tem algumas doenças, como aquela pessoa que é magra e se acha gorda, então são deficiências na construção dessa autoimagem sua. Mas enfim, essa autoimagem da gente é construída graças ao convívio em sociedade. Além disso, a gente tem que entender essa relação entre indivíduo e sociedade. Então, assim como a sociedade ela concebe o indivíduo também concebe a sociedade. Então, essa relação, de certa forma, recíproca. Então, essa relação indivíduo e sociedade se dá através da socialização. Bom, o que é socialização? Basicamente, a socialização é um processo de transmissão de códigos culturais, de um grupo aos seus indivíduos. Então, a partir do momento que esses indivíduos eles vão adquirindo esses códigos culturais, eles vão se integrando ao grupo. Então, basicamente é o seguinte: a partir do momento que você vai integrando as regras do jogo, a regra do seu grupo, você também vai entrando nele. Existe essa interação. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que esse processo de socialização ele começa no nascimento, como eu falei, desde pequenininha, A criança, a partir do momento que ela entra faz uma interação com a mãe, o pai, ela está interagindo, ela está construindo, ela está aprendendo. Então, essa socialização começa desde o nascimento e vai para toda a vida. Então, enquanto você estiver vivendo, você está socializando, você também está se construindo, se modificando. Então, essa socialização ela começa no início na vida, no seu nascimento, e vai por toda a vida. Além disso, eu trouxe aqui também outra obra importante, que é a obra do Philippe Sayre, que é o historiador francês. Ele tem a obra chamada a obra História Social da Infância e da Família. Então, nessa obra, o Philippe Sayre ele vai falar um pouco sobre a criação desse ideal de infância, esse ideal que a criança deve ser protegida, cuidada. Por que a gente pode dizer que a criança é uma invenção, a infância é uma invenção cultural?
Bom, se você for pegar ali até o século XVIII, período da Segunda Revolução Industrial, por exemplo, você tinha crianças que trabalhavam ali até 16 horas por dia. Então, ou adolescentes como vocês, por exemplo, que tem esse período de ficar na escola, naquela época elas trabalhavam nas indústrias até 16 horas por dia em condições subhumanas. Então não existia aquele ideal de cuidado, de proteção da criança. Inclusive você tem essa questão de aborto, então você tinha muitos abortos naquela época também. Então assim, você não tinha esse ideal que a criança deve ser protegida, cuidada e tal. Então isso foi invenção moderna, a partir do século XVIII, a partir de 1800 por aí, você tem essa construção de que a criança deve ser protegida e que ela deve ter um cuidado. Até na própria educação, né? Durante muito tempo, durante a Idade Média e outros períodos, né, as crianças elas frequentavam a escola com adultos e tal, não tinha essa interação maior. Então, a partir do momento que você começa a ver o ser humano ou a criança como algo próprio, não como um adulto em miniatura, como se via anteriormente, você tem essa ideia que ela devia ser cuidada, protegida, e que ela também devia ser separada dos adultos, porque de certa forma os adultos faziam uma má influência para ela, né, ali no processo de educação. Você devia separar por idade e tal. Então, assim, essa socialização, essa ideia da criança como algo a ser protegida, ela foi algo, uma construção moderna, ou seja, ela é fruto da própria socialização. Então, a partir da socialização, você criou um ideal que a criança é algo que deve ser protegido, cuidado, você foi desenvolvendo esse ideal na sociedade, isso através do processo de socialização. Então, isso é um exemplo de como o processo de socialização ele modifica e constrói a sociedade. Bom, basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai ressaltar mais um pouco do processo de socialização e se der tempo a gente inicia a falar sobre o controle social.